Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Aqui quem vos fala é a missionária Rose. Hoje nós iremos falar um pouco sobre o arrependimento. Eu quero trazer alguns exemplos dentro da Bíblia para que possa estar edificando a nossa fé. O arrependimento ele tem um papel tão importante para a salvação quanto a fé. Não existe fé verdadeira sem o arrependimento verdadeiro. Quem crê no Evangelho se arrepende dos seus pecados e entrega a vida a Jesus. Em Atos dos Apóstolos, no versículo 3, do 19 ao 20, está escrito: arrependam-se, pois, e voltem para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, a qual lhes foi designado, Jesus. Dessa maneira, o arrependimento ele é um sentimento, é um compromisso de mudança de caráter e de atitude diante do pecado, e se envergonhar dos pecados cometidos e se comprometer a não o cometer mais. Remorso seria apenas a vergonha de suas ações, mas sem transformação de caráter. Dessa forma, existe uma clara diferença entre o arrependimento cristão e o sentimento de remorso. Eu quero trazer 4 exemplos dentro da Bíblia sobre o arrependimento. Após a primeira pregação do apóstolo Pedro sobre toda a obra de Jesus Cristo, muitas pessoas se converteram. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro, aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Atos 2, 37 e 38. Nesse texto, encontramos o ato que se deve ser seguido do arrependimento, o batismo. Quem se arrepende dos seus pecados entra para a família de Deus. Ele deve ser batizado no nome de Jesus. Quando nós passamos pelas águas, nós somos reconhecidos pelo Senhor. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. A conversão de Paulo. Em Gálatas 1:13 está escrito: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Essa era a situação de Paulo quando a igreja surgiu no mundo judaico. Ele perseguia os cristãos, os prendia e concordava com a sua morte. Mas depois de ter um encontro verdadeiro e renovador com Cristo, a sua conduta ela mudou completamente. Em Gálatas 1:23 está escrito: apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguiam, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. Paulo, naquele momento, ele teve um encontro com Deus. Ele se arrependeu dos seus pecados e ele foi um dos maiores profetas citados na Bíblia. O filho pródigo, ele é o terceiro exemplo de arrependimento que nós devemos seguir. Ainda que seja uma parábola, uma história que Jesus contou para ensinar uma mensagem, ela é notável a transformação que o filho mais novo teve na sua vida. Após pedir a sua parte da herança ao pai, que ainda estava vivo, saiu para esbanjar e gastar tudo com prazeres. Depois de encontrar em um estado deplorável, ele se arrependeu de tudo que havia feito. Assim que voltou para a casa do seu pai, que o esperava, disse o que marca no seu arrependimento. Em Lucas 15:21 está escrito: o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado do teu filho. Aquele jovem, ele experimentou os prazeres do mundo. Porém, ele aprendeu que tudo aquilo era passageiro, que as amizades que outrora estavam todos aos seus lados, quando ele perdeu todo o seu dinheiro, ele não tinha ninguém.
Ele apenas lembrou do pai. Ele apenas lembrou da sua casa. Ele se arrependeu e ele se humilhou e voltou para o pai. O quarto exemplo está em Davi e seu adultério. O rei Davi é autor de um dos salmos mais conhecidos e mostra exatamente o sentimento de alguém que se arrepende. É o Salmos 32, versículos 3, 5 e 11. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Alegram-se no Senhor, exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Veja que enquanto não se arrependia do seu pecado, Davi sofria diante de Deus a culpa e as consequências da sua ação. O verso 5 demonstra claramente o momento do arrependimento, da mudança de atitude em que ele confessa a Deus os seus pecados. Por fim, a sua mudança completa se dá no versículo 11, em que passa a louvar a Deus e o convida outras pessoas a louvar a Ele. O chamado ao arrependimento. A mensagem de João Batista. Quem primeiro pregou o arrependimento no Novo Testamento foi João Batista. Isto está registrado em Mateus 3, 1, 2. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. João Batista estava preparando o caminho para a mensagem de Jesus, que viria depois dele. Desde antes do ministério de Cristo, João Batista denunciava a realidade do pecado e batizava nas águas aqueles que se arrependiam. Em Mateus 3, 5, 6 está escrito: a ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Assim que Cristo começou o seu ministério, a sua mensagem era clara. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 4,17. O Filho de Deus veio para abrir a porta da salvação. Quando o Senhor pregava o arrependimento dos pecados, estava ensinando o caminho para entrar no reino de Deus. Jesus também aprofunda os motivos pelos quais as pessoas deveriam se arrepender. No seu famoso Sermão da Montanha, ele melhora o entendimento sobre o pecado, mostrando que a intenção do coração era tão pecado quanto a ação e a prática. Lucas deixa bem claro que a igreja possui uma missão: pregar o arrependimento a todas as pessoas. Lucas 24, 46, 47 está escrito: e ele lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que o seu nome seria pregado e o arrependimento para o perdão dos pecados e de todas as nações, começando por Jerusalém. O sacrifício de Jesus ele é a base para a pregação do arrependimento, pois possibilitou o perdão dos pecados. Essa é a missão da igreja. Essa é a minha e é a sua missão: transmitir a obra de Cristo, transmitir o que o Senhor Jesus fez, apregoar as boas obras, anunciar que Jesus está voltando, trazer cada dia mais pessoas ao arrependimento. Muitas pessoas estão perdendo sua vida, muitas pessoas estão perdendo a salvação por não entender que existe o verdadeiro arrependimento e que Deus, que o nosso Senhor Jesus, Ele é fiel para nos perdoar e mudar e transformar a nossa vida.
porque Jesus ele está voltando, a qualquer momento a trombeta vai soar e nós temos que estar preparados para esse dia. Amém? Que essa palavra possa ter entrado no seu coração e que a paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Já compartilhe essa mensagem com alguém que você ama, com alguém que está precisando vir um arrependimento e saber que o Senhor é fiel para o perdoar. Amém?